Olá, povo de Deus. Estamos iniciando mais uma live, segundo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Paulo ensina à igreja de Corinto a virtude da generosidade. Seja bem-vinda, Rita. Estamos começando agora mais esta live. Na live anterior, nós falávamos a respeito de como o bom senso é a medida da generosidade. Nós temos demonstrado que quando nós falamos de generosidade e quando nós estamos falando de oferta, nós estamos falando de uma coisa muito maior do que isso. Nós estamos falando do domínio de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas finanças. Nós estamos falando de uma revisão da maneira como nós vivemos, da maneira como nós tratamos o dinheiro. Por que nós precisamos fazer esta revisão? Nós temos que entender que o ser humano ele está debaixo de dois reinos. É assim que a Bíblia enxerga o ser humano vivendo no planeta Terra. Ou ele está no reino de Deus, ou ele está no reino das trevas. A palavra de Deus nos ensina que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. João Batista, quando ele estava anunciando a vinda do Cordeiro de Deus, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A vinda de Jesus nos abre um novo horizonte. E Jesus, ele se apresenta para nós como o modelo de Deus, como o perfeito homem, como a expressão da imagem de Deus. Mas quando nós olhamos para Jesus, homem, nós estamos olhando a maneira como nós devemos andar com Deus, a semelhança do modo como Jesus fez. É por isso que Paulo, quando ele vai ensinar, seja as igrejas da Macedônia, seja a igreja de Corinto, quando ele vai ensinar a estas igrejas que elas devem aprender com Jesus, ele diz em que aspecto nós devemos imitar Jesus. E aí ele diz: Jesus era rico, se fez pobre por amor de nós, para que por sua pobreza nós pudéssemos ser ricos, ou nós pudéssemos nos enriquecer. E quando olhamos o que Jesus fez, ele tem um pai rico, ele deixa o pai nos céus, e ele desce na terra em sujeição ao seu pai, e é esse o sentido da sua pobreza. Ele veio para ser pobre dependente do pai, porque o pobre, ele depende de alguém maior do que ele para que lhe dê sustento. E Jesus dependia do pai, e ao depender do pai, ele desenvolveu a intercessão para apresentar as suas necessidades e ter essa comunhão com o pai, e também como um canal de bênção. Aquilo que ele recebe do Pai, ele entrega aos homens. E Paulo, quando ele vai então falar de oferta, ele fala que nós devemos ofertar segundo aquilo que nós temos, e não segundo aquilo que nós não temos. E esse nós temos diz respeito à nossa renda, em cima da nossa renda, e não em cima do nosso patrimônio. Nós temos que entender que quando Paulo fala em oferta, principalmente essa oferta que vai ser levantada às igrejas a igreja de Jerusalém, ele dá uma orientação em 1 Coríntios capítulo 16, no verso 2 e 3, de que a igreja, no primeiro dia de cada semana, ela deveria separar a parte conforme a sua prosperidade. Então ele está dizendo, de acordo com sua renda, separa um pouco, para que quando eu for, eu tenha como recolher, de forma que a oferta coletada não seja um peso para você. E ao dizer isso, ele está dizendo que a oferta solicitada é uma oferta que ele fala, vamos ler aqui. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 8, verso 14 e 15. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles. Então Paulo está dizendo, eu tenho abundância, e com a minha abundância, eu vou suprir a falta daquele
daqueles que vêm, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não colheu demais, e o que pouco colheu, não teve falta. Vamos entender esse muito colheu e esse pouco colheu. Lá no deserto, quando vinha o maná para ser espalhado sobre a terra, havia uma orientação de Deus. A orientação era esta: cada um devia colher o maná o suficiente para o seu dia, não devia guardar para o dia seguinte, porque se guardasse o maná desperdiçaria. E aí, quando nós lemos o texto em Êxodo, do povo colhendo o maná, é dito que cada um colhia o maná segundo a medida da sua necessidade. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir a um restaurante e você vai lá e serve 200 gramas. Chega alguém e serve 400 gramas. Mas chega alguém e serve 1 quilo. Aquele que come 1 quilo, ele se sente bem comendo 1 quilo. O que come 400 se sente bem comendo 400. O que come 200 se sente bem comendo 200. Só que aquele que come 200, olhando para aquele que come 1 quilo, ele vai dizer: como aquele cara é guloso. O cara que come 1 quilo, olhando o cara que come 200 gramas, vai dizer: mas que cara mais desnutrido, come só esse pouquinho. Por quê? Porque o homem tem isso de querer comparar um com os outros. As igrejas da Macedônia, elas viviam em profunda pobreza. No entanto, quando eles se aperceberam da necessidade de serem generosos, eles descobriram que havia riqueza. Eles descobriram que eles tinham colhido um pouco a mais, e esse pouco a mais podia ser entregue. A medida do bom senso é que quando eu estou fazendo a oferta, eu tenho que dar ao meu irmão aquilo que está atendendo a minha necessidade. Entenda, nós devemos amar a Deus como amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, mas devemos amar o próximo como a nós mesmos. Assim, se aquele indivíduo que no restaurante come 1 quilo, ele deve oferecer 1 quilo para o seu semelhante. Se eu como 400 gramas, eu devo oferecer 400 gramas para o meu semelhante. Por quê? Porque eu estou fazendo igualdade. Aquilo que está bom para mim serve para o outro. Então é essa a medida da prosperidade. E aí não há peso, porque eu não estou me desassistindo e ao mesmo tempo eu estou atendendo o outro. Jesus, ele vem e diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não turbe o seu coração, nem se atemorize. Lembre-se do que eu digo: eu vou e voltarei para vós. Vamos entender a situação da paz e a situação da oferta. Nós temos que observar que Jesus deixou para nós uma instrução. No mundo teremos aflições. Devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu este mundo. Então, nós temos aflições. O que é uma aflição? O que é uma aflição? Quando a igreja, as igrejas da Macedônia viviam em profunda pobreza, como que se mede uma pobreza profunda? Faz o inventário do que eu tenho agora e eu não tenho nada para comer. Então eu estou em estado de pobreza. Agora eu não tenho nada para comer. Então eu preciso de alguém que me sustente. Por outro lado, quem tem algo a mais, quem tem um pouco a mais, tipo assim, aquele homem que Jesus conta a história que ele teve uma grande colheita. Qual foi a ideia dele? A ideia dele é: vamos fazer um barracão bem grande, um depósito, vamos guardar a colheita dentro daquele depósito e vamos viver daquela colheita. Então quem é pobre está preocupado com aqui e agora. É como diz aquele ditado: ele vende o almoço para comprar a janta. Esse é o pobre. O rico,
ele pensa mais longe. Tem rico que pensa para 1 ano, outro para 5, outro para 10, outro para 40 anos. Então o rico pensa para diante. Ok, está certo pensar para diante, está certo viver de acordo com o dia de hoje. Jesus disse, a cada dia basta o seu mal. E então está certo viver pensando no dia de hoje. Mas por que quando nós damos a oferta, olhando para o nosso dia, a gente percebe que tem um pouco a mais? Esse pouco a mais, nós pegamos e entregamos em oferta. O que acontece com o nosso coração no momento depois da entrega da oferta? A tristeza. Por quê? Eu me empobreci, eu não tenho mais a provisão para o dia de amanhã, a que eu tinha hoje eu passei para frente, e para o dia de amanhã eu estou necessitado. Por isso que Paulo fala, quando você for ofertar, isso não seja uma sobrecarga em você. Quer dizer, se você tirar dinheiro para dar uma oferta, e esse dinheiro que tira, você começa a se preocupar pelo dia de amanhã, então você está desestruturado financeiramente. Você não está apto a entregar uma oferta. Porque Paulo fala, a cada semana você tira a tua oferta da tua prosperidade. Se ele está tirando uma oferta da sua prosperidade, ele está tendo uma renda toda semana. Então ele pode tirar uma oferta toda semana. Se ele não tem essa prosperidade, quando ele tira a oferta no dia seguinte vai faltar. Então quando Paulo fala de um homem generoso, ele está falando de alguém que tem renda, que tem geração de riqueza. Ou seja, ou ele é um empreendedor, ou ele é um assalariado. Todo mês ele ganha um salário. Ou, de tempo em tempo, ele distribui o lucro da empresa dele. Então, Paulo está dizendo que aquele que oferta é alguém que tem uma condição financeira que está tendo entrada, e quando ele tira o dinheiro, ele não fica preocupado porque ele sabe que no mês que vem ele tem uma entrada. Por outro lado, o futuro é uma armadilha. Em que sentido o futuro é uma armadilha? Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Ao dizer isso, ele fala da ansiedade e da preocupação. O que é uma ansiedade e uma preocupação? É o presente frustrado projetado. Se eu não tenho dinheiro hoje, eu penso que amanhã também não vou ter. E aí eu não tenho hoje e estou passando dificuldade, eu aumento a minha dificuldade com a dificuldade do dia que ainda não chegou. E é esse o problema da pessoa que olha para o futuro com ansiedade ou preocupação. Se nós encontrarmos um homem de fato rico, ele não tem preocupação pelo futuro. Ele tem um plano para o futuro. Ele tem um passo a passo para chegar lá. Ele tem um planejamento estratégico. Então ele sabe que se ele fizer isso vai acontecer aquilo, se ele fizer isso vai acontecer aquilo. Ele tem as simulações, ele tem as projeções, ele tem os cuidados, ele tem as fontes de renda, ele tem o capital de giro. Então ele está armado para o futuro. Ele fez a conta para o futuro. Então ele não é preocupado com o futuro. A pessoa que é preocupada com o futuro é porque ela tem uma distorção no presente. Quando ela tem uma distorção com o presente, o futuro é o presente frustrado, o futuro é o presente com desejo não realizado, o futuro é o sucesso do presente não alcançado. E aí vem um senso de insatisfação. Esse senso de insatisfação gera preocupação. Tem um livro chamado Deixe as preocupações e comece a viver, alguma coisa assim. E esse livro ele diz assim: 90% das nossas preocupações jamais acontecem. Exemplo: você entra num ônibus para viajar. Ai meu Deus, será que vai acontecer um acidente? Agora soma todas as vezes que você viajou de ônibus. Provavelmente nenhum acidente aconteceu. Então todas as vezes que você projetou um acidente porque entrou no ônibus, era falso. Aí você diz assim: será que o meu dinheiro chega até o fim do mês? Agora olha quantos meses de vida você já teve.
E você chegou até aqui. Aí tem um texto, na Bíblia tem um versículo que diz, até aqui me ajudou o Senhor. Por quê? Ora, se ele ajudou até aqui, por que que não vai ajudar mais adiante? Mas nós jogamos a preocupação para o futuro porque não confiamos no que está acontecendo no presente. E isso contamina o nosso futuro. O nosso futuro, nesse sentido, ele se torna um processo de adivinhação. Entenda uma coisa. Deixe-me dar uma dica para você. Nunca pense no futuro quando você está cansado, porque senão você vai projetar o teu cansaço no futuro e vai enxergar tudo negro. Quando você quiser pensar no teu futuro, descanse, durma bem, acorde animado, tome um banho, fique desperto e sinta que todo o teu organismo está energizado. Então olhe para o futuro, porque aquela energia, aquela presença de bem-estar que tem no presente, você vai lançar para o futuro. Agora, se você está deprimido e vai pensar no futuro, morre. Não suporta, é um peso. Então não pense no futuro quando está deprimido, quando está cansado, quando está triste, quando está cabisbaixo. Isso não é hora de pensar no futuro. Nós temos que colocar limites na nossa maneira de enxergar a vida. Mas Jesus vem e disse, eu vos dou a paz. E ao ele dizer, vos dou a paz, ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que acontece? A maior parte das coisas que a gente tem preocupação é medo que a gente coloca na gente mesmo. Só que a gente não faz um inventário daquilo que está dando medo. Porque se a gente fizesse um inventário, iria descobrir que aquilo não acontece. Tipo assim, você faz uma comida e chega uma pessoa. Você não estava esperando aquela pessoa, ela senta para comer. O que você faz? Você olha assim e fala, vai faltar comida. O que você está fazendo? Colocou o medo. E aí parece que cada um que pega numa colher de comida ali, você vai acabar. Não tem na cozinha, vai acabar. E aí você vai alimentando, e acaba mesmo, porque de tanto você profetizar que a comida ia acabar, acabou. Então nós temos que ter muito cuidado com a maneira como enxergamos o futuro, para que ele não seja o medo projetado. Então volte para os macedônios. Os macedônios, eles estavam vivendo em profunda pobreza e numa prova de tribulação. Os romanos tinham despojado as riquezas dos macedônios, saqueado as minas de ouro e de prata dos macedônios, colocado uma carga tributária altíssima dos macedônios e despojado os bens dos macedônios. Desculpe, eu não estou falando do governo brasileiro. Eu estou falando do governo romano lá atrás, não é do governo brasileiro. É que a gente falou aqui de carga tributária altíssima e aí a gente acaba lembrando que nós temos que trabalhar 8 meses no Brasil só para pagar a carga tributária. Então, nós temos um mecanismo de opressão inserido na nossa realidade. E assim era com os macedônios. E aí, em Mateus capítulo 6, verso 24 e 25, quando Jesus fala que não podemos servir a dois senhores, ele fala, não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a mamon. Agora deixa eu te dar uma dica aqui. Se eu perguntar para você, você serve a Deus ou você serve a mamon? Olha a pergunta. Jesus disse, ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotar a um e vai desprezar o outro, ok? Eu não posso servir a Deus e a mamon. Eu tenho que escolher quem é que eu vou servir. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Você serve a Deus ou você serve a mamon? Se você fosse responder aqui e agora, quem você estaria dizendo que serve? A Deus ou a mamon?
1, 2, 3. Guarda a resposta no teu coração. Provavelmente você respondeu que você é servo de Deus, não é servo de Mamon. Você serve a Deus, não serve Mamon. Provavelmente essa foi a sua resposta. Ok. Vamos mudar agora de pergunta. Se você estivesse enfermo, como é que você saberia que você tem enfermidade? Aliás, se você está com teu corpo quente, como é que você sabe que tem febre? Você pega o termômetro e põe debaixo do braço. Espera 3 minutos, tira o termômetro, olha a temperatura e lá está escrito assim, 38,5 graus. Aí você vai, não, 38,5 graus não é febre, coisa nenhuma, é que eu tomei muito sol. 38,5 não é febre. Tá quase morrendo, tá quase chegando no 39. Mas a pessoa, não, tá 38, o termômetro tá mentindo. Eu tô me sentindo bem. Tem gente que não gosta de ir no médico, né? Então 38 graus, ele, 38 não, que isso, não tô com febre. Aí depois morre. O termômetro, se ele mediu 38,5, ele está mentindo ou falando a verdade? Ele está mentindo. O que eu estou dizendo com isso? Que se eu estou sentindo o meu corpo quente, pode ser que o sol me esquentou, pode ser que eu estou com febre. Quem é que faz a prova da verdade? O termômetro. Então, se o termômetro apontar que eu tenho febre, eu tenho que acreditar no termômetro e no médico. Senão eu posso morrer, ok? É o que as mães fazem com bebês. Eles estão muito quentes, elas imediatamente dão um banho neles para diminuir a temperatura, porque senão a temperatura aumentando pode dar problema sério. Ok, termômetro mede a febre. Jesus disse assim, você não pode servir 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve Mamon. Aí você fala, haha, pera lá, eu sou crente. Eu tenho Jesus Cristo. Eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus, eu não sou servo para longe de mim, Mamon, eu não sou servo de Mamon. Então temos que pegar um termômetro e colocar embaixo do braço, porque alguém tem que aprovar a verdade. E Deus está lá no céu, ele não está falando conosco, ele está lá parado no céu, ele está olhando, nos assistindo. Nós estamos aqui na terra, se a gente falar com ele, ele não vai responder nesse sentido. É uma ilustração que eu estou fazendo. Então, quem é que vai tirar a prova para saber se eu estou servindo a Deus e a Mamon? Deus está quieto. Mamon também está quieto. E eu tenho que saber quem é que eu estou servindo. Jesus, ele dá o termômetro. Agora entenda. Se você colocar o termômetro embaixo do braço e o termômetro apontar 38,5, você está servindo Mamon. Se o termômetro apontar 36,5, você está servindo a Deus. Qual é o termômetro que Jesus indicou para saber quem é que nós estamos servindo? Vamos ler. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E agora? Qual é o termômetro que Jesus entregou? Vamos continuar a leitura, porque muita gente para a leitura aqui e fala, eu não sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, eu não sirvo o Mamon, eu não sirvo a riqueza. Então ele cruza o braço e sai todo feliz dizendo, eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus. Mas vamos continuar o texto. Ele diz, não andeis ansioso pela vossa vida com o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo com o que haveis de vestir. O que é isso? Termômetro. Se eu ando ansioso pelo comer, beber e vestir, não é a Deus que eu estou servindo, é Mamon. Eu posso ser crente, nascido de novo, eu posso ter a Bíblia debaixo do braço, ir no culto, mas quando eu entro no meu dia a dia, se a ansiedade é que alimenta o meu estado, alimenta a minha alma, não é a Deus que eu estou servindo, é a Mamon. Jesus deixou o termômetro um verso depois. Agora responda, você serve a Deus ou é a Mamon?
Então, se a gente vai tratar a nossa vida espiritual com seriedade, a gente diz, estamos complicados. Porque sendo filho de Deus, somos servos de Mamon. Porque sendo filho de Deus, estamos preocupados como vamos pagar nossas contas, estamos preocupados quem vai vencer a eleição nos Estados Unidos, estamos preocupados com as decisões do governo lá em Brasília, estamos preocupados com a segurança pública, estamos preocupados de se sair na rua podemos ser assaltados, estamos preocupados, O que é que nós estamos declarando o tempo todo? Que estamos servindo a Mamon. Qual é a palavra? Aí você vai dizer, mas ninguém vive sem ansiedade, ninguém vive sem preocupação. Paulo dá o segredo. Ele diz assim, não fique ansioso por coisa alguma. Quando a ansiedade chega, é a temperatura subindo. Quando a temperatura está subindo, é hora de se aproximar do Pai e colocar o peso do dia diante dele e pedir ao Pai graça para vencer. E a paz de Deus guardará o nosso coração depois da ansiedade ter sido descarregada na cruz. Então nós temos que entender que nós servimos a Mamon sempre que a preocupação toma conta do nosso coração, sempre que a ansiedade toma conta do nosso coração, sempre que nos deixamos oprimir por causa da opressão do dia, nos deixamos deprimir. E que é que o Mamon faz? Ageu, capítulo 1, verso 6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Quando ele chega em casa, já acabou o salário dele. Por quê? Estamos vivendo baseado em Mamon. Lee Iacocca foi o homem que conseguiu levantar uma empresa de carros nos Estados Unidos, se não me engano a General Motors, ou a Chrysler, acho que é a Chrysler. Lee Iacocca, lá na década de 70, ele conseguiu, assumiu a presidência da empresa e levantou aquela empresa. Lee Iacocca falou que ele tinha o pai. E o pai disse para ele assim, Lee Iacocca, deixa eu te contar uma coisa. O cartão de crédito. Era o lançamento do cartão de crédito. Nós estamos falando na década de 70. Ele disse assim, o cartão de crédito vai quebrar o caráter do povo americano. O povo americano vai se endividar e a nação vai deixar de existir. Hoje, os Estados Unidos é a nação que mais deve no mundo. Eles devem para os chineses. A dívida dos Estados Unidos é absurdamente alta por causa do cartão de crédito. Até a década de 70, o sonho do americano era chegar aos 30 anos com $1 milhão na conta. Então eles se preparavam para ganhar aquele dinheiro. Como que eles faziam? O americano até os 30 anos de idade, quando ele era pequeno, jovem, adolescente, ele morava na casa do pai, e o pai tinha carro, tinha casa, tinha tudo, tinha $1 milhão. Aí o pai chegava para ele e falava, meu filho, você tem 18 anos, está aqui o dinheiro da tua universidade. Você pega o dinheiro, paga a tua universidade, sai da universidade, ganha dinheiro e chega no mesmo nível de vida que eu tenho. E aí, o que acontecia? O filho pegava e ia para a universidade, não pagava a universidade, colocava o dinheiro aplicado, trabalhava para pagar a universidade. E aí, quando ele chegava aos 25 anos formado, ele reunia um grupo de amigos, pagava uma república, todo mundo dividia o valor da república, comprava um carro barato, e trabalhava até chegar aos 30 anos, com 30 anos, alcançava $1 milhão, colocava o dinheiro aplicado, e aí ele ia viver o mesmo nível de vida, de renda do pai dele. Então, quando a pessoa ela não consegue entender a maneira como Deus trabalha na vida do indivíduo, ele chega com o salário furado.
um saquetel furado, o salário dele não chega em casa, não dá para o mês. E isso é o sinal, isso é a evidência que quem está governando a vida financeira é Mamon. Por isso que Paulo chega à igreja de Corinto e fala: vocês precisam aprender a serem generosos. Porque se vocês forem generosos, vocês vão adquirir responsabilidade para com a vida do outro que você faz a oferta. E vocês vão administrar melhor o recurso de vocês. E vocês vão mudar a maneira de enxergar o dinheiro. E aí, nós começamos a entender a paz de Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que nós precisamos de paz? Primeiro, nós temos que parar de ter medo de perder. Porque o medo de perder é que faz a gente reter, e quando nós retemos, nós não ofertamos, e quando nós não ofertamos, Salomão escreveu: a pobreza do pobre o empobrece. Ele anda para trás, ele não investe em si mesmo, ele não investe em formação, em conhecimento, em habilidade, ele não faz nenhum curso adicional, ele para no tempo. E todo mundo que para no tempo, ele recua, porque o preguiçoso, até de levar a mão à boca, tem preguiça. E aí é por isso que o pobre fica cada vez mais pobre, porque ele não se prepara, ele não se capacita. Há uma pesquisa mostrando, a situação que nós estamos vivendo está demonstrando que a tecnologia está tirando a maior parte daqueles trabalhos de pessoas que tinham que precisavam de baixa intelectualidade. Por exemplo, um varredor de rua. Ele não precisa, tudo que ele precisa fazer é varrer a rua. Mas agora tem um caminhão que varre a rua. Então ele é dispensado. Mas em cargos que precisam de alto grau de capacidade intelectual, está sobrando vaga. E é preciso pegar esse indivíduo e tirar ele daquela condição e elevar a sua capacidade. E aí, para nós fazermos isto, nós temos que ter paz de espírito, para que a gente consiga parar de deixar o medo governar a nossa vida e começar a examinar as nossas verdadeiras possibilidades. A igreja de Corinto, aliás, as igrejas de Macedônia, elas fizeram essa mudança de chave. Olha só, em tudo, aliás, a igreja de Corinto, elas cresciam espiritualmente. Em tudo abundais, superabundância na fé, superabundância na palavra, superabundância no saber, superabundância no cuidado, mas nenhuma propensão à generosidade. Eles cresciam espiritualmente, mas não cresciam materialmente, porque eles não se preocupavam com o outro. Ele não tinha os olhos voltados para o necessitado. Então eles viviam para si mesmo. Eles viviam para o seu próprio crescimento e engrandecimento. Nós temos que entender que as nossas finanças precisam ser colocadas debaixo do governo divino. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós falamos de Ageu, que a pessoa colhe salário, recebe salário no saquetel furado, o texto anterior diz: aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Deus está dizendo: volte-se para o reino de Deus. Volte-se para a necessidade do reino de Deus. Transforme-se num financiador do reino de Deus. Invista no reino de Deus. E quando você fizer essa mudança de chave,
você vai perceber que a riqueza pertence a Deus, e você vai tratar a tua riqueza, os teus dons, os teus talentos com maior seriedade. Jesus, ao falar da ansiedade, por isso vos digo, não andeis ansioso por vossa vida. Jesus estava dando o termômetro para reconhecer a presença de Mamon. Mamon reina sempre que o indivíduo lança sobre o futuro uma nuvem negra. Mamon reina sempre que a pessoa olha para o futuro com medo. Mamon reina sempre que a pessoa fica preocupada como é que ela vai viver o dia de amanhã. Mamon reina sempre que o medo está presente. Deixa eu te dizer uma coisa a respeito do medo. O medo é um personagem que nos acompanha todos os dias. Tudo que você vai fazer, o medo joga uma seta maligna na tua mente, dizendo que você tem que cuidar. Existem pessoas que dizem assim: é bom a gente ter um pouco de medo, porque o medo faz a gente ser mais prudente. Se prudente precisasse de energia de medo, a Bíblia não diria: não tenha medo, não se atemorize. Então o medo, ele em nenhuma hipótese, o conselho que parte do medo tem valor. Quem ouve o medo não está ouvindo a palavra de Deus. Deus não fala por intermédio do medo. O medo é um personagem. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de coragem, de amor, de moderação. Então a pessoa que está habituada a viver com medo, ela fala: não, a gente tem que viver com medo, porque senão a gente vai atravessar a rua descuidado. A gente atravessa a rua com prudência, não é por causa de medo. Quando Satanás falou para Jesus: salta do templo, porque os anjos vão te segurar, Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então quando a pessoa diz assim: a gente não pode andar de noite porque eu tenho medo de ser assaltado. De noite pode ser assaltado, mas eu não vou andar de noite porque eu tenho medo. Eu não vou andar de noite porque eu sei que eu sou prudente. Eu sei que tem estatística que prova que pode acontecer algo. Tudo bem, eu vou agir por prudência, mas não porque eu tenho medo. Porque se eu precisar ir, eu vou. E o medo não vai ser meu conselheiro. Se eu tiver que ir, eu vou. Então o medo não pode nos aconselhar. Mas a pessoa tem medo de andar de ônibus, tem medo de andar de avião, tem medo disso, tem medo de comer aquilo, tem medo de fazer aquilo, tem medo de fazer aquilo, e o medo é o seu conselheiro o tempo todo. Mamon reina todas as vezes que o medo dá o conselho. O que acontece comigo? Todas as vezes que eu tenho que fazer alguma coisa, e eu tenho que tomar uma decisão, eu ouço claramente a voz do medo, e eu faço o oposto. Eu nunca dou ouvido ao medo. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Eu já fui secretário municipal de uma prefeitura, ok? Aí, a pessoa que é secretário municipal, ele é um cargo comissionado. Ele pode ser demitido a qualquer tempo. Então, para ele segurar no cargo, o que ele faz? Ele faz o que mandam. Porque se ele não fizer aquilo que mandam ele fazer, ele vai ser demitido sumariamente. Ok, eu fui secretário e nunca tomei uma decisão com medo de eu perder o meu cargo. Eu tomava uma decisão que era justa, que era certa e que era direita na ocasião que eu tinha que tomar. E se aquela decisão viesse a fazer com que eu perdesse o meu cargo teria sido perdido. Mas o medo não vai determinar a minha atitude perante aquele cargo.
Então, a pessoa que anda com o medo, ela não sabe, mas ela está sendo orientada baseada em Mamon. Porque a palavra de Deus diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem coloque medo nos seus pensamentos, nem se atemorize. Então o medo jamais pode ser um conselheiro idôneo em qualquer situação. É radical. Medo aconselhou, medo, eu não vou te ouvir. Eu vou fazer o que é certo, o que é justo, o que é direito. O que é preciso, o que é necessário. O que é prudente, o que é sábio. O que é inteligente e o que é honesto. Mas eu não vou seguir a orientação do medo. Ok. Por isso Jesus disse, não, aí Jesus disse, não ande ansioso. Ele está falando que não pode servir a Deus e a Mamon. Não ande ansioso. Aí Paulo vem e completa. Não ande ansioso em coisa alguma. Antes tudo, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Vamos entender o texto. Quando alguém lê o texto, não ande ansioso, aí você encontra uma pessoa que é crente e você diz assim, você está ansiosa, né? Cadê tua fé? Crente não fica ansioso não, você não sabia disso? Aí você vira e pergunta para ele, onde que está escrito que crente não fica ansioso? Paulo escreveu, não andeis ansioso por coisa alguma. E tá vendo? Você fica ansioso, crente não fica ansioso. A Bíblia diz, não ande ansioso, então não fica ansioso. Ele leu o texto até onde lhe interessava. Não fique ansioso por coisa alguma, ponto. Ponto e vírgula. Em tudo, quer dizer, pega a tua ansiedade em tudo. Faça a tua ansiedade ser conhecida a Deus, suplicando pela oração e pela súplica para com ações de graça, sendo grato a Deus. Então o que a palavra de Deus está dizendo? A ansiedade é termômetro espiritual. Quando a ansiedade chega, o que ela está dizendo para você é isto: é hora de orar. E o que a pessoa faz? Ela não ora, não apresenta diante de Deus e vai atemorizando o seu pensamento a partir da sua ansiedade e chega num ponto que ela está em frangalhos de nervo. Por quê? Porque ela diz, mas eu estou muito ansioso, eu estou muito preocupado, eu estou preocupado com meu filho, eu estou preocupado com meu carro, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. Por quê? Ela está alimentando a ansiedade, mas ela não está falando com Deus. Ela não está descarregando o seu fardo diante de Deus. Ela não está buscando a presença de Deus. Ela não está apresentando o pedido dela diante de Deus. Então ela vai viver ansiosa. A ansiedade é o termômetro da oração. Apareceu a ansiedade, é hora de orar. É hora de falar com Deus. É hora de expor a necessidade. Por isso que Paulo fala, ore todo dia. Sempre. Orai sem cessar. Porque nós temos a tendência de muito fácil ficarmos ansiosos. Então, em todo momento, temos que estar buscando Deus diante das nossas necessidades. É isso que a palavra ensina. Então, nós temos que aprender a palavra de forma inteligente. Senão, a gente não consegue colocar a palavra. Agora vem a pergunta. A ansiedade, já vimos que ela é um termômetro. Ela demonstra que é hora de orar. O valor da preocupação, qual é o papel da ansiedade? Acionar a fé. A ansiedade aciona a fé. Nós estamos falando da igreja da Macedônia que vivia em pobreza. Paulo não fala muito de como era essa pobreza da Macedônia. Pela história, a gente fica sabendo que os romanos despojaram as riquezas, saquearam as minas, aumentaram a carga tributária. Mas para a gente saber isso, tem que ir lá no livro da história. Ler a história, mas vai lá saber se o livro da história é confiável. Então, quando a gente quer saber como que uma pessoa que está vivendo em profunda pobreza
responde à palavra de Deus, como é que ela deve agir de acordo com a palavra de Deus, ao invés da gente buscar os livros da história, devemos buscar na palavra de Deus alguém que viveu como os macedônios, que viveu em extrema pobreza. E quem é que viveu assim? Êxodo capítulo 2, 23. Decorridos muito dia, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob servidão. Agora encontramos um povo de Deus, vivendo baseado na servidão, vivendo baseado na preocupação, vivendo baseado na ansiedade. Eles não sabiam se eles iam ter comida no dia seguinte. Eles não sabiam se no dia seguinte o filho dele, nascido homem, estaria vivo, porque o rei tinha dado uma ordem: morra toda criança que nascer. Moisés escapou vivo por misericórdia de Deus. Era para ele ter sido morto tão logo ele nascesse. As parteiras não quiseram matar Moisés. Provavelmente a sua mãe teve um filho escondido. Mas o povo que vivia sob servidão, por causa da servidão, clamaram a Deus. E o seu clamor subiu diante de Deus. Olha como nós devemos considerar a prova de tribulação que nós estamos vivendo. Quando Paulo fala que nós temos que apresentar a Deus as nossas petições na oração, ele falou assim: apresente a Deus as vossas petições pela oração. Quando ele fala pela oração, depois ele fala pela súplica, e depois ele fala com ações de graça, vamos entender o que ele está dizendo. Jesus encontra os seus discípulos. E os seus discípulos estão dormindo e não conseguiram orar com ele. Ele disse assim: será que nem por uma hora vocês não podem velar comigo? Naquele momento, Jesus estabeleceu que o cristão tem que, no mínimo, orar 1 hora por dia. Então, quando Paulo está dizendo, você está ansioso, apresente a tua petição na oração, ele está dizendo, você que tem uma vida de oração, que pratica a oração como estilo de vida, nesse teu momento de oração, apresente tua necessidade. É por isso que a maior parte dos crentes, quando oram a Deus por causa da ansiedade, fica mais ansioso, porque eles não têm a oração como estilo de vida. E aí eles não sabem orar. E aí eles pedem de qualquer jeito. E aí Tiago fala, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para gastar no seu próprio deleite. Então aí não tem jeito. Então o que Paulo está dizendo, você quer ser generoso? Tenha um estilo de vida generoso. Você quer ser suprido por Deus? Tenha um estilo de vida de oração. Então, se você é um homem de oração, se você entende o que é ser pobre para enriquecer o outro, se você entende que você consegue receber de Deus e entregar para o outro, então você se tornou um canal de bênção. E se você se tornou um canal de bênção, quando a tribulação chega na tua vida, você clama a Deus. Então você pega a tua petição e coloca no meio da tua oração. E você suplica no meio da tua prática de oração. E aí, o clamor dos filhos de Israel chegou até Deus, e Deus fala, chegou até mim. E eu vi a opressão que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo dos filhos de Israel, do Egito. Então Deus intervém nas nossas dificuldades quando nós temos uma vida de oração como estilo de vida. Não pense que você ocasionalmente vai pedir diante de Deus e você vai receber. Pode receber um escape, mas não receberá a vitória, porque a vitória demanda um relacionamento íntimo com Deus. A tribulação nada mais é
do que um gatilho de Deus para te colocar na presença dele. E geralmente, quando esse gatilho é acionado, a última coisa que nós fazemos é buscar a presença de Deus, até porque a gente se sente culpado. E aí voltamos ao princípio do que falamos. Justificado, pois com Deus temos paz com Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui estamos nós. Deus está no seu trono. Jesus do seu lado e o Espírito Santo conosco. Aqui diante de nós uma tribulação. A palavra de Deus diz que nós, quando tem a ansiedade, a preocupação, nós temos que pegar isso e levar diante dele em oração. Ok. Agora, olha como funciona o nosso raciocínio, como a gente é tolo. Quando eu estou em uma tribulação, provavelmente, no mínimo, 50% do que está acontecendo é minha culpa. 50% é culpa dos outros. Vamos colocar a coisa meio a meio. Mas eu poderia colocar 20% a minha culpa, 80% culpa do outro. Eu poderia colocar 10% a minha culpa e 90% a culpa do outro. Eu chamo esse raciocínio de complexo do Éden. Deus chega para Adão, quem te fez comer? Foi a mulher, jogou a culpa na mulher. Deus chega na mulher, quem te fez comer? Foi a serpente, jogou a culpa na serpente. Ninguém era responsável de nada. Então, geralmente, nós nem consideramos a gente culpado. Mas quando a gente está na presença de Deus, a consciência pesa. Aí você chega lá e fala assim, como é que eu vou entrar na presença de Deus sendo culpado do que está me acontecendo? E aí eu não oro, porque eu não conheço a paz de Deus, porque eu não conheço a justificação de Deus, porque eu não conheço a presença do Espírito Santo dentro de mim. Como é que eu devo agir se eu me sinto culpado? Imagine você, eu já contei isso numa das lives, que você é levado à presença do Bolsonaro para pedir algo. Você tem um encontro com o presidente. Aí a porta abre. Você entra na sala e o presidente está sentado em cima da mesa. Eu pergunto para você, se o presidente está sentado em cima da mesa, na cadeira diante da mesa dele, você entra na sala, o presidente nunca viu você. Você ia chegar para o presidente e dizer assim, presidente, por favor, eu preciso da tua ajuda, paga minha conta. O presidente fala, como é que é? Paga minha conta. Mas quem é você? Não, eu sou o César. Sim, mas como que você entrou na minha casa? Foi o teu ministro que deixou. Aí, o que acontece? Eu tenho que rebobinar o filme. Por quê? Porque eu cheguei, fiz tudo errado. Como é que eu tenho que chegar diante dele? Jesus ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, primeiro tem que chegar adorando. Não importa a minha condição espiritual. Primeiro eu vou chegar, Pai, eu estou diante da tua presença e eu quero expressar a minha gratidão, porque tem um caminho aberto para eu poder chegar diante de ti. A tua casa está pegando fogo, mas você está tranquilo, você está em paz, justificado. Senhor, é o seguinte, eu estou aqui, o teu nome é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é bendito, a obra do teu filho na cruz por mim é algo extraordinário, eu glorifico o teu nome. Aí depois que você contou tudo isso, que você se sente ambientado na presença de Deus, aí você fala, Senhor, eu vim aqui também contar que eu cometi esse, aquele erro. E o Senhor vai perdoar porque ele faz igualzinho o pai com o jovem que saiu de casa. Quando o pai correu
O filho chegou e falou: eu vou chegar na casa do meu pai e dizer eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Mas quando ele foi falar aquilo, o pai já estava abraçando, beijando, dando uma festa para ele. Só depois ele falou do seu pecado. Assim também é o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que entender que Deus é aquele que livra. Ele escreve em Êxodo, Moisés escreveu em Êxodo 19:4: tendes visto o que fiz aos egípcios, como eu vos levei sobre as asas de águia e vos fez chegar a mim. Se ele está dizendo que pegou Israel lá no Egito com asas de águia, vamos entender a palavra de Deus. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. Significa que aquele povo, no meio da opressão, aprendeu a esperar em Deus. Aprendeu a esperar o livramento de Deus. Aprendeu a se voltar para Deus. Ele sabia que Deus enviaria o Salvador. E o Salvador para eles foi Moisés. E quando diz que Deus o levou com asas de águia, primeiro Deus descarregou 10 pragas sobre o Egito. Primeiro Deus fez um acerto de conta com o Egito. E depois que ele acertou a conta dele com o Egito, ele falou: agora, meu povo, vamos embora daqui. É igualzinho aquele irmão mais velho, né? Que quando o irmão mais novo apanha, ele vai lá e bate no outro que bateu no irmão mais novo e fala assim: agora vamos embora, irmão mais novo, quero ver esse cara te mexer com você. A mesma coisa é Deus. Aguenta um pouquinho aí, meu povo. A tribulação é grande, mas deixa eu acertar quem está em volta de você. Deixa eu colocar ordem na casa. Agora que está todo mundo entendendo que você é meu povo, agora vem aqui, vamos sair de cabeça erguida. É assim que Deus faz conosco. Quando nós entendemos o que é esperar em Deus, quando nós entendemos o que é pegar a nossa ansiedade e levar diante de Deus. E aí, voltamos para a questão da generosidade. É a ansiedade que impede você de ser generoso? Então, se é a ansiedade que impede você ser generoso, então nós precisamos fazer um concerto com Deus. E nesse concerto com Deus, o concerto é este: é nós pegarmos a nossa ansiedade e levarmos a Ele em oração. E aqui eu vou te contar um segredo. Houve uma época que eu fiz um propósito com 2 empresários, eu e mais 2 empresários. O propósito era esse: o comércio dele abria 8 horas da manhã. Então nós começávamos a orar 7 horas da manhã no comércio dele, até as 8, quando a porta do comércio era aberta. Então ficávamos orando 1 hora por dia, ok? Na primeira semana, nós colocamos todas as nossas ansiedades em oração. Na segunda semana, repetimos. Na terceira semana, já não tínhamos mais o que dizer. Porque tinha imagina, todo dia, 1 hora por dia, você falando a mesma coisa para Deus, reclamando a mesma má sorte para Deus. Chega uma hora que você fala: tá bom, Deus, o Senhor já ouviu essa história. Da quinta semana em diante, nós nos tornamos intercessores. Porque a gente percebeu o seguinte: já que tudo que a gente tinha para orar, da nossa necessidade da nossa casa, já está diante de Deus, e nós continuamos orando 1 hora por dia, vamos orar, vamos usar esse tempo para orar por quem precisa. E aí a gente começou a buscar necessidade dos outros para levar em oração. E aí a gente lembra a história de Jó. Quando terminou a prova de Jó, que ele perdeu tudo, Deus disse assim: Jó, ore pelos teus amigos. E quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Esta é a chave. Deus, quando ele fala, Paulo, quando ele fala, não fique ansioso por nada, ele está dizendo: tenha uma vida de prática de oração. Ore 1 hora pelo menos por dia. E nessa prática de oração, apresente as tuas petições. E o Deus de paz guardará o teu coração. E aí você poderá lidar com as circunstâncias. E você vai ver o grande livramento de Deus com asas de águia.
e Ele vai fazer você chegar cada vez mais perto dele. E quanto mais perto dele você chega, maior é a vitória que você alcança diante do Senhor. Que nós possamos aprender que a ansiedade nada mais é que um termômetro dizendo: é hora de falar com o Pai. Que o Senhor seja louvado. E amanhã, se a gente puder voltar às 20 horas, no mesmo horário, estaremos dando continuidade a essa sequência de lives. Amém. Que o Senhor seja louvado.